Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à filosofia. Nesta aula de hoje, nós vamos estabelecer a abordagem acerca dos exercícios do nosso capítulo 5, se não me falha a memória, exercícios do nosso capítulo 4, perdão, do exercício do capítulo 4, ideologias do século XIX. Pegue o seu livro de introdução à filosofia, que eu pego o meu aqui. Nós precisamos abordar esses exercícios que já foram feitos como tarefa, precisamos relembrar, ou seja, precisamos revisar o conteúdo a respeito do capítulo 4, Ideologias do século XIX. E por ideologia do século XIX, antes nós temos que nos situar dentro do contexto histórico que estava passando o século XIX. Por falar em século XIX, nós temos que elencar as mudanças econômicas que estavam acontecendo na transição do século XVIII para o século XIX. A transição do século XVIII para o século XIX é recheado de profundos movimentos sociais ligados diretamente à estrutura econômica, tá? Principalmente pela condição da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela traz mudanças significativas para a sociedade. E essas mudanças são mudanças de caráter econômico, caráter político, caráter social e propriamente o caráter humano dentro das transições, dentro da estruturação e enriquecimento de alguns e empobrecimento de outros. E durante o século XVIII, na transição para o século XIX, nós temos a consolidação do capitalismo. E dentro dessa ideia de consolidação do capitalismo, nós temos o desenvolvimento de algumas ideologias, e essas ideologias são fundamentais para poder desenvolver as práticas sociais do século XIX. Algumas ideologias como o socialismo utópico, tá? Liderados por Robert Owen, Charles Fourier e Conde de Saint-Simon. Tá? Robert Owen desenvolve as chamadas indústrias ou fábricas modelos, onde os operários, onde os trabalhadores teriam total apoio, tá? Para a produção, total apoio, total incentivo da diretoria da empresa, da diretoria da fábrica, para poder desenvolver as suas produções. Nas fábricas modelos, nós tínhamos alojamentos, nós tínhamos restaurantes, nós tínhamos farmácias, nós tínhamos escolas para os filhos dos operários. Então, o modelo pensado por Robert Owen não era para superar o capitalismo, e sim fazer algumas reformas dentro do capitalismo para poder modificar algumas relações de produção e algumas relações sociais. Na sequência, nós temos o Charles Fourier. Charles Fourier ele sonha com as fazendas autônomas de produção, ou chamados ainda de falancérios, unidades de produção autônomas, onde o operário, ao chegar na fábrica, ao chegar no ambiente de produção, ele iria procurar o setor que melhor lhe agradasse para poder estabelecer a produção, ou seja, associar o trabalho ao prazer de desenvolver esse trabalho. Então, o trabalhador desenvolvendo uma atividade prazerosa, segundo Fourier, ele era mais produtivo em relação aos outros indivíduos. E, na sequência, nós temos o Conde de Saint-Simon, tá? O responsável pela ideologia para poder eliminar os desocupados da sociedade, ou seja, diminuir o número ou eliminar gradativamente a estrutura dos chamados desocupados da sociedade. Por desocupados, ele tinha os mendigos, tá? Aqueles transeuntes que não tinham atividades econômicas, os membros da igreja e os membros do exército. Então, esses eram chamados de involuntários dentro da sociedade ou desocupados dentro da sociedade. E porque eles não geram renda para a sociedade, eles gerariam somente despesas para a sociedade. Então, a primeira ideologia surgida foi o chamado socialismo utópico. Daí nós temos os movimentos contrários à Revolução Industrial.
o ludismo, que foi o movimento de quebra das máquinas, aí nós temos o catismo, que foi o primeiro movimento de luta por direito dos operários, e nós temos as chamadas trade unions. As trade unions eram uma espécie de reunião de trabalhadores, ou os primeiros sindicatos. Na sequência, nós temos o socialismo científico pensado por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, dentro da ideia de Karl Marx, nós temos os conceitos de mais-valia, que está relacionada ao lucro do patrão, nós temos o conceito de alienação, o conceito de ideologia e de outros conceitos de base fundamental, como a estrutura do materialismo histórico. Nós vamos ver mais adiante, em alguns exercícios, a esses elementos acerca do chamado Karl Marx. E dentro do século XIX, nós temos o surgimento da primeira corrente de análise social. A primeira corrente sociológica de análise social, chamada de positivismo, comandado pelo filósofo chamado Augusto Comte. Segundo Augusto Comte, a sociedade poderia ser analisada, poderia ser explicada através das leis das ciências naturais. Então, as mesmas leis das ciências naturais podiam ser aplicadas na análise da sociedade. Daí surge, em 1830, o chamado curso de filosofia positiva, ou ainda chamado de física social. E dentro desse contexto, vamos ter, anos depois, lá por volta de 1840, vamos ter o surgimento do termo sociologia. Então, Augusto Comte, ele é considerado o pai da sociologia, mas a sociologia surge com o nome de física social ou de curso de filosofia positiva. Dentro desse cenário, dentro dessas mudanças, dentro dessas concepções, nós temos a segunda revolução industrial. Nós não podemos esquecer, a partir de 1850, 1860, nós temos a chamada segunda revolução industrial. E dentro dessa segunda revolução industrial, nós temos o desenvolvimento dos chamados neocolonialismo, ou busca por matéria-prima, mercado consumidor, bases estratégicas e locais para a acomodação do excedente populacional. Então, toda a Europa está agitada. A América agora passa pelo processo de revolução industrial. No caso, chamamos de revolução industrial a estrutura de investimento de produção dos Estados Unidos, tá? Em particular dos Estados Unidos. O Brasil possuiu um pequeno surto de industrialização com o Barão de Mauá. Vocês devem ter visto ou estar vendo isso na aula de História, durante o segundo reinado. Eu acredito que vocês já tenham visto na aula de História a questão da chamada industrialização do Brasil no século XIX, com o Barão de Mauá. Se não viram, vão ver. Se já viram, é bom vocês terem na ponta da língua essas informações, porque salientam ou ajudam a resolver algumas questões a respeito de sociologia. Certo? Mediante essas ideias, nós temos ainda algumas outras situações, como, por exemplo, o surgimento do chamado darwinismo social para justificar a dominação da África e da Ásia, ou seja, o ideal de levar a civilização às populações onde não conhecem os elementos da própria civilização. Levar, então, um modelo europeu à África e à Ásia, para poder impor as novas formas de comportamento da África e da Ásia. Tá? Então, um contexto de estrutura ou de mudanças na história, no desenvolvimento do século XIX, é muito grande. Nós temos diversas mudanças, vamos surgir também, anterior ao século XIX, nós temos o pensamento utilitarista de John Stuart Mill e de Jeremy Bentham, a ideia de promover a felicidade ou a alegria ou o viver bem a uma maior parte da sociedade, ou seja, promover um bem-estar coletivo, um bem-estar social. E o Estado, tá? No século XIX, o Estado passa a ser
tutor de algumas ações de caráter fundamental, como o desenvolvimento do imperialismo. Aliás, o imperialismo tem como consequência principal a Primeira Guerra Mundial. Não se esqueçam disso. Então, mediante essas informações que nós colocamos, nós temos também o surgimento da doutrina social da Igreja. A Igreja Católica não poderia ficar de fora das transformações que estavam ocorrendo no século XIX. Ela combate o marxismo, ela preza pelo espírito do cristianismo para os grandes produtores, para que eles não abandonem o espírito de caridade em relação aos seus trabalhadores. E, diante dessa possibilidade, diversas transformações estão ocorrendo dentro da estrutura de produção mundial. Mas, para que nossa abordagem fique mais sistematizada ao ser analisada, nós vamos fazer uma pequena revisão com base nos exercícios, tá? Do nosso livro-texto, exercícios a partir da página 61, tá? A partir dos chamados exercícios resolvidos. Ele já tem a resposta, nós precisamos entender o porquê essa resposta é a correta. Certo? Então, nós vamos pegar a partir do exercício 1, dos resolvidos, até onde nós conseguimos chegar, tá ok? Creio eu que vai dar tempo de nós executarmos todos os exercícios que eu selecionei para a gente poder fazer essa nossa pequena revisão a respeito das ideologias do século XIX. Então, vamos lá. O primeiro exercício, tá, é da FUVEST. O primeiro exercício ele vai falar das mudanças científicas que estavam acontecendo dentro do século XIX. Com efeito, a política científica evidencia a separação entre poder espiritual e poder temporal. O poder espiritual e o poder temporal eram dois tipos de poderes, ou duas formas de poder, que a Igreja Católica detinha durante o período medieval. O poder espiritual é o próprio poder religioso, o poder da fé, o poder do controle dos indivíduos através das suas formação espiritual. E o poder temporal refere-se especificamente ao poder econômico, ao poder político. Então, assim, com efeito, a política científica evidencia que a separação entre o poder espiritual e o poder temporal é a condição indispensável de toda ordem e de todo o progresso da sociedade moderna. Então, aqui nós estamos vendo um elemento do chamado positivismo. O positivismo tinha como lema o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Exatamente, você já deve ter lembrado de onde você viu a frase ordem e progresso. Justamente na bandeira do Brasil, porque os republicanos, eles tinham fortes tendências positivistas. Mas por que eles tinham fortes tendências positivistas? Porque o positivismo ele pregava uma separação entre Estado e religião e também instituía uma crença absoluta na ciência, que somente por meio do desenvolvimento científico a sociedade, o país ou o território poderia alcançar o progresso. E no caso do Brasil, a monarquia representava um atraso dentro dessa estrutura científica, um atraso dentro da estrutura também política. Então, uma aliança que existia entre a Igreja e o Estado deveria ser rompida e, no lugar, ser estabelecida uma religião chamada religião positivista, com crença absoluta na ciência, no desenvolvimento técnico-científico. Portanto, a ideia dos positivistas é organizar a sociedade para que a sociedade possa estabelecer um determinado progresso. Não existe progresso sem ordem, e a ordem vem por meio da estrutura científica da sociedade. Portanto, nós já sabemos a resposta. Seria, então, a letra V. Letra B, as afirmações apresentadas no texto correspondem às ideias positivistas. Então, crença absoluta no progresso, tá? Crença absoluta que esse progresso viria
por meio das práticas científicas, por meio da racionalização do pensamento humano, ou seja, dispensando qualquer relação com o pensamento religioso, portanto, dispensando qualquer religião com a igreja e impondo a ciência como guia, a ciência como guia da humanidade. A partir daí, a ciência passaria a guiar os passos do ser humano dentro de um processo de desenvolvimento para o progresso. Tá, ok? É por isso que, dentro da estrutura do pensamento de Augusto Conte, ele fala que toda a sociedade evolui em 3 condições básicas, em 3 níveis, em 3 estágios. E mais para frente a gente vai tocar nisso, tá? Ou seja, aquilo que a gente estava falando, a gente toca neste exato momento, tá? Instituto Federal do Rio Grande do Norte, exercício de número 2. Então, letra B, exercício número 1. Vamos para o exercício número 2. De acordo com Augusto Conte, no seu curso de filosofia positiva, cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de nosso conhecimento, dos nossos conhecimentos, de tudo isso, enquanto escalada do conhecimento humano, passou por 3 estágios históricos diferentes, a saber, então, segundo Augusto Conte, toda a sociedade evolui em 3 estágios ou 3 estados. O primeiro estágio seria o estágio teológico ou mitológico, onde perduram as chamadas explicações sobrenaturais, principalmente o elemento religião é muito forte dentro de uma sociedade estabelecida dentro do estágio teológico ou mitológico. O segundo estágio seria o estágio metafísico, onde os indivíduos eles passam a racionalizar, eles passam a questionar, eles passam a refletir. Estágio metafísico, ou ainda conhecido como estágio filosófico, onde os indivíduos passam a questionar a existência de si mesma e a existência dos elementos básicos da própria sociedade. E o terceiro e último estágio, segundo Augusto Conte, toda a sociedade tende a buscar o estágio científico ou estágio positivo. Estágio científico ou estágio positivo, onde essa sociedade alcançaria um nível máximo de progresso tecnológico, ou seja, progresso técnico-científico. Então, aliado ao desenvolvimento da ciência, o Estado alcançaria, o país alcançaria um desenvolvimento técnico-científico mais amplo. Então, os 3 estágios são estágio teológico, estágio metafísico e o estágio científico ou estágio positivo, que seriam o processo de evolução de toda a sociedade. Então, se você pegar e comparar algumas sociedades modernas, algumas sociedades atuais, você pode englobá-los nos elementos dos 3 estágios. Por exemplo, se você pegar uma sociedade indígena do Brasil, bem do interior da Amazônia, nós podemos dizer que ela ainda está dentro do seu estágio teológico, do seu estágio mais primitivo, tá? Se você pega, por exemplo, uma sociedade indígena do Mato Grosso do Sul, uma sociedade ela pode estar dentro do estágio metafísico, no contato com a civilização, no contato com o desenvolvimento do pensamento, da racionalidade. E, por exemplo, pegando Finlândia, pegando Japão, pegando Estados Unidos, nós podemos dizer que eles já estão no estágio científico ou estágio positivo de desenvolvimento e de progresso técnico-científico. Portanto, a resposta do nosso exercício é a letra A. Nós podemos ficar com a letra A como sendo resposta para o nosso exercício, certo? Portanto, resposta letra A. Aí nós vamos partir agora para os exercícios chamados desenvolvendo habilidades, o tópico desenvolvendo habilidades. O primeiro exercício
é do Exame Nacional de Ensino Médio, tá? Diz assim: o filósofo Augusto Comte preenche sua doutrina com a imagem do progresso social. Veja isso que nós acabamos de falar. Crença absoluta na ciência, e a ciência levaria ao progresso da sociedade, na qual se conjugam ciência e política. Deve assumir o aspecto de ação científica, e a política deve ser estudada de maneira científica, ou chamada a física social, como nós comentamos lá atrás. Desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo criado por Augusto Comte obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. E o Estado, a instituição do reino absoluto da lei, é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso. Então, para que haja desenvolvimento, para que haja progresso da sociedade, é preciso que nós tenhamos um Estado onde reina a chamada ordem social. Então, o Estado é responsável pelo desenvolvimento da ordem e, ao mesmo tempo, tá, o favorecimento do chamado progresso social. Esse progresso não é somente social, é um progresso econômico, é um progresso técnico-científico, é um progresso nas suas mais diferentes facetas, nas suas mais diferentes ideias ou nas suas mais diferentes repercussões. Ok? Então, a característica do Estado positivo, ou a característica do Estado que tem por si a ideia do positivismo, que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações, é ser característica do Estado. O Estado tem que ser, letra A, espaço coletivo, onde as carências e os desejos da população se realizam por meio das leis, não necessariamente onde é que os desejos e as carências vão se realizar por meio da lei. Joga fora a alternativa. Letra B. O Estado deve ser produto científico da física social, transcendendo e transformando exigências em realidades. Também não necessariamente a respeito de transformar as exigências em realidade. Letra C. O Estado deve ser o elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações do membro da comunidade. Então, aí nós temos uma alternativa que nós podemos considerar até agora como sendo a mais correta, como sendo a verdadeira. Ele é o elemento unificador para Augusto Comte. É o Estado que detém a ordem e promove o progresso, mas é o progresso para toda a sociedade. E para manter a ordem, as leis, as normas e as regras valem para todos os indivíduos também da sociedade, certo? Então, pode ser que seja a resposta, a letra C. Letra D. Programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto às novas insurreições. Não, ele deve conter as novas insurreições. Insurreições nós temos como revoltas, como rebeliões e como revoluções. Então, ele deve impedir as revoluções e manter o bem-estar coletivo. Tá? Portanto, letra E. O Estado deve ser agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor, pelo menos em curto período de ordem. Então, joga fora. O Estado não deve ser repressor. O Estado deve ser liberal. E, por ser um Estado liberal, ele deve promover as ações coletivas para os indivíduos. Portanto, nós ficamos com a alternativa letra C. Então, para Augusto Comte, o Estado deve ser um elemento unificador, onde ele controla, ele mantém a ordem e desenvolve o Estado, promove o progresso para o Estado. Para manter a ordem, ele deve organizar ou reprimir quando necessário. Tá? Quando necessário, é reprimir algumas ações do indivíduo dentro da comunidade, para que promovam o bem-estar coletivo. Diante disso, nós temos o desenvolvimento da prática do Estado. Finalizado, exercício de número 1. Exercício de número 2, tá?
Exercício de número 2, ainda falando a respeito, tá, das ideias do pensamento do século XIX, um texto a respeito de John Stuart Mill, acerca do chamado utilitarismo. Então, diz assim: a multiplicação dos confortos materiais, o avanço e a difusão do conhecimento, a decadência da superstição, as facilidades de intercâmbio recíproco, o abrandamento das maneiras, o declínio da guerra e do conflito pessoal, a limitação progressiva da tirania dos fortes contra os fracos. As grandes obras realizadas em todos os cantos do globo, graças à cooperação de multidões. Tá? O texto apresenta uma concepção, tá? Qual é a concepção que o texto representa? De progresso, da evolução da humanidade, um ideal positivista, relativista das culturas ou de desenvolvimento da humanidade. Então, vamos analisar cada elemento, cada tópico. Então, letra A, uma concepção de progresso que foi dominante no pensamento europeu, tendo chegado ao auge com a chamada Belle Époque. Para quem não se lembra, a Belle Époque foi o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos um período de desenvolvimento cultural, desenvolvimento artístico, um período de desenvolvimento técnico-científico muito grande na Europa. Não só na Europa, mas como nos Estados Unidos, e também o Brasil passou por um pequeno período chamado Belle Époque, tá? Ou chamada Bela Época. A alternativa, ela está correta, tá? É uma alternativa correta, não tem nada de errado nessa alternativa, a não ser que a gente possa encontrar uma alternativa mais completa. Portanto, é um ideal de progresso que foi dominante no pensamento europeu, tendo chegado no auge com a Bela Época, difusão de conhecimento, difusão de elementos técnicos científicos, de arte, de cultura, dança, músicas. Então, os elementos mais variados dentro da produção artística, cultural e técnico-científica. Tá? Letra B, uma concepção de evolução da humanidade, a qual, por seu caráter pessimista, foi desmentida pelo século XX. Então, necessariamente, não faz uma visão adequada acerca da nossa abordagem. Então, joga fora a letra B. Positivista? Pode ser positivista, que serviu de inspiração a Charles Darwin para formular a sua teoria da evolução natural. Na verdade, Charles Darwin não precisou do positivismo para formular a sua teoria, tá, da evolução natural. Então, joga fora a alternativa C. A alternativa D, uma visão, uma concepção relativista das culturas, a qual considera que não há superioridade de uma civilização sobre outra. Na verdade, isso é uma afirmação verdadeira, tá? É uma afirmação verdadeira, mas não tem uma ligação com o nosso texto, tá? É uma ideia verdadeira dentro da antropologia, uma ciência que surge também no século XIX, a tão famosa antropologia, mas não tem uma ligação direta com o nosso texto. Portanto, joga fora a letra D. Letra E, o do desenvolvimento da humanidade, que, vista em perspectiva histórica, revelou-se profética. Nada a ver com a nossa resposta, então nós ficamos com a alternativa letra A, ideal de progresso, concepção de progresso, que foi dominante no pensamento europeu, tendo chegado no auge com um movimento chamado Bela Época, ou Época de Ouro, ou chamada Bela Época da sociedade, da civilização europeia, certo? Portanto, exercício número 2, a gente fica com a alternativa letra A, a resposta correta. Exercício número 3. Observe a figura. Tome, é de vocês. Façam o que acharem melhor. Aí nós temos uma ideia do pensamento
ascensão do nazifascismo, tá? O nazismo na Alemanha e o fascismo italiano de Benito Mussolini. Então, Hitler e Benito Mussolini. Aí vamos para o nosso enunciado. A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica, baseada nas reflexões teóricas de Karl Marx, faz ao caráter ideológico das certas noções do Estado. Sobre a relação entre Estado e sociedade, segundo Karl Marx, é correto afirmar. Então, é o seguinte, nós vamos analisar as afirmativas, eu vou mostrar aqui. Por exemplo, para Karl Marx, é correto afirmar que a finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável à sociedade. Letra A. Letra B. O Estado é um instrumento de dominação e representa prioritariamente os interesses dos setores hegemônicos das classes dominantes. Por favor, grava o que eu vou falar agora. Segundo Karl Marx, o Estado é a instituição de manutenção do poder das classes dominantes. Não pode ser a letra A como alternativa verdadeira. Não é o exercício da justiça. Para Karl Marx, o Estado é a instituição que mantém o poder das classes dominantes. É a instituição que mantém a estrutura do poder das classes dominantes. Portanto, pode ser a letra B a nossa alternativa correta. Mas vamos analisar o restante. Letra C. O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir a liberdade individual dos homens. Olha que lindo seria isso. Isso é uma afirmação dentro do chamado liberalismo. Para o liberalismo político, poderia estar correto, mas nós estamos falando a respeito de Karl Marx, então joga fora. Para Marx, o Estado visa atender, por meio da legislação, à vontade dos cidadãos, garantindo assim a harmonia social. Não, porque o Estado é a instituição de manutenção do poder da classe dominante. Então, o geral dos cidadãos, não, e sim para alguns indivíduos onde exercem o poder. Joga fora a letra D. Letra E. Os regimes totalitários são condição essencial para que o Estado represente igualmente os interesses das classes sociais. Então, nunca haverá uma defesa igual das classes sociais. Nós ficamos com a alternativa letra B. Tá ok? Letra B de bola. Então, marca aí, que eu marco aqui no meu livro a alternativa letra B de bola. Portanto, o exercício fala claramente a respeito da perspectiva de Karl Marx dentro da estrutura do século XIX, dentro do pensamento dele, mediante as mudanças que estavam ocorrendo na estrutura do Estado no século XIX, principalmente no Estado europeu e principalmente no Estado inglês, onde ele viveu boa parte da sua vida e estabeleceu as suas teorias, certo? Para frente. Exercício número 4, Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda a respeito de Karl Marx, fala assim: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas e a qual correspondem determinadas formas de consciência. Então, aí nós vamos abordar a questão das relações econômicas desenvolvidas no sistema capitalista para Karl Marx. Então, diz assim: para o autor, a relação entre a economia e a política estabelecida no sistema capitalista faz com que, letra A,
o proletariado seja contemplado pelo processo da mais-valia, o proletariado ele é excluído do processo, então joga fora. B, o trabalho se constitua o fundamento real da produção material, e isso é uma afirmação verdadeira. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. Então, a produção material está ligada diretamente às condições do trabalho. Então, pode ser que seja a nossa resposta verdadeira. Letra C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Consolidação das forças produtivas, na verdade, não são compatíveis com o progresso humano. Então, joga fora. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Então, nós sabemos que essa autonomia ela não é nunca proporcional ao desenvolvimento econômico, porque está ligada diretamente ao poder das classes sociais. Joga fora. A burguesia revolucione o processo social de uma formação de consciência de classe. Para Marx, não é a burguesia que vai revolucionar o processo social. Para Karl Marx, quem vai revolucionar o processo social é o proletariado. Então, grava isso na sua memória. É o proletariado que vai revolucionar o processo social dentro da própria sociedade. Então, joga fora. Portanto, nós ficamos com a letra B, resposta correta do nosso exercício a respeito do sistema capitalista em Karl Marx. Então, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Então, o fundamento da produção material é especificamente a condição do trabalho. Então, ficamos com o exercício, ficamos com a resposta letra B. Exercícios complementares. Para a gente poder encerrar, vamos fazer pelo menos 2 exercícios complementares. Então, vamos lá. O exercício número 1. A sociologia nasce no século XIX. Isso nós sabemos, isso nós já falamos. Após as revoluções burguesas, sob o signo do positivismo, liderados por Augusto Comte. Por favor, revoluções burguesas, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Essas 2 revoluções são fundamentais para o surgimento da sociologia no século XIX. Ocorreram no século XVIII, mas têm consequências durante todo o século XIX. Diante disso, surge a sociologia como uma ciência da crise, uma ciência da crise social provocada pela Revolução Industrial, provocada pela Revolução Francesa. As características do pensamento de Augusto Comte são: letra A sociedade é regida por leis, tal como a natureza é regida por leis naturais. As ciências humanas devem utilizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra. Olha que maravilha a resposta. Lá no início da nossa aula, eu já falava que a sociedade, é a primeira corrente de análise da sociedade, é o positivismo, o curso de filosofia positiva. E, a partir daí, Augusto Comte institui que a sociedade ela deve ser analisada com as mesmas regras das normas sociais ou das leis naturais. Então, pode ser a nossa resposta a letra A. Letra B. A sociedade humana atravessa 3 estágios, já falamos sobre eles. O estágio de evolução, metafísico, empírico e teológico. Errado é o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo, nessa ordem, ok? Então, joga fora a alternativa B. Alternativa C. A sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra. Totalmente errado. A alternativa A já fala que a ciência deve ser neutra. Ela não pode se envolver com o seu objeto de estudo. Então, joga fora letra C. Letra D. O processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente levaria a uma sociedade comunista. Claro que não, gente, claro que não. Joga fora essa ideia. Levaria a uma comunidade recheada de progresso, levaria a uma sociedade positivista. Então, joga fora a alternativa D, nós vamos ficar
com a alternativa A. Resposta verdadeira, alternativa A. Mais um exercício para nós. Exercício número 2, a respeito do John Stuart Mill. Que maravilha, olha só. O exercício o filósofo liberal John Stuart Mill, um dos principais expoentes do utilitarismo, colocou a liberdade como a pedra de toque de sua teoria política. Para ele, o princípio fundamental é a liberdade para todos os indivíduos e também a questão da felicidade coletiva. Então, nós temos assim, estabelecer essa base. Esta se baseia no princípio de que, letra A, os interesses da maioria não podem ser conciliados com o da minoria. Então, errada, porque devem ser conciliados. O interesse da maioria deve corresponder ao interesse da minoria. O interesse da minoria deve corresponder ao interesse da maioria. Então, devem ser correlativos e não opostos. Letra B. A esfera da liberdade individual deve ser ampliada em nome do interesse próprio. Não, deve ser ampliada em nome do interesse coletivo. Portanto, joga fora a alternativa. Letra C. A liberdade se restringe ao direito do indivíduo de participar como cidadão dos negócios públicos através da elaboração da lei. A liberdade se restringe ao direito do indivíduo de participar como cidadão dos negócios públicos. Não, os negócios públicos são basicamente instituídos pelo próprio Estado. Pode participar de alguns elementos constitutivos, aí tudo bem. Então, não. Letra D. O governo deve visar a felicidade para um número cada vez maior de pessoas. Grava isso. John Stuart Mill é a ideia de maximização da felicidade. Então, todos os indivíduos, ou pelo menos a maioria dos indivíduos da sociedade, deveriam gozar dessa liberdade que ela é instituída pelo Estado. Letra E. A liberdade entendida como a não interferência do Estado na esfera privada é inconciliável. Não, ela é conciliável. A liberdade em relação ao conceito do desenvolvimento do poder do Estado. Portanto, nós ficamos com a letra D, de dado. Portanto, o governo deve visar a felicidade para um número cada vez maior de pessoas. Então, estão feitos nossos exercícios e eu espero que você tenha acompanhado a nossa revisão a respeito dos exercícios que foram deixados como tarefa para vocês, mas é importante a gente poder estabelecer essa conversa acerca dos nossos exercícios. Portanto, encerro aqui as nossas atividades e lembrando que toda segunda-feira, das 16 horas às 16h45, eu tenho um plantão para vocês no WhatsApp, tá? O número foi passado pela coordenação para vocês. Se qualquer dúvida, tem esse horário, das 16 às 16h45, para eu poder retirar a sua dúvida. No mais, um beijo para vocês. Espero que tenham acompanhado, espero que tenham estabelecido uma boa abordagem dessa aula. Um beijo, espero que a gente volte o mais rápido possível, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Até lá, vamos estudando, vamos batalhando por aqui. Então, beijo, até a próxima.